gente vai falar um pouco sobre os 3 tipos de jardim vertical. Então a escolha desses 3 tipos de jardim vertical foi ditada pelo tipo de estrutura que ele é. Então todos esses 3 tipos de jardim vertical, eles vão precisar de uma parede de apoio para se fixarem. Então, ao decorrer da explicação, vocês vão conseguir ver certinho o tipo de instalação de cada tipo de jardim vertical. Então, o primeiro tipo de jardim vertical é aquele que a estrutura é feita em concreto. Então, são pequenos blocos em concreto, né, com medidas de 19 por 14 por 39 centímetros. Então, a instalação é como é feita uma instalação de um bloco de concreto convencional. Então, você faz a primeira fiada, passa a massa, a segunda fiada e assim por diante. Então, a irrigação desse tipo de jardim vertical é feita conforme a foto que vocês estão vendo ao lado. O segundo tipo de jardim vertical é aquele que a estrutura é feita em um bloco cerâmico. Esse bloco cerâmico ele tem medidas de 25 centímetros por 14,5 por 29 centímetros de comprimento. E a instalação desse tipo de peça, desse tipo de bloco cerâmico, é feito seguindo os princípios básicos de qualquer alvenaria, de qualquer instalação em alvenaria. E esse tipo de jardim vertical, ele necessita de uma peça, de uma meia peça, na verdade, para amarração dos lados, para dar acabamento. E agora o terceiro tipo de jardim vertical é feito com uma estrutura em plástico. Esse tipo de jardim vertical que vocês estão vendo na foto, ele pode ser instalado tanto em superfícies verticais quanto em superfícies horizontais, porque ele é parafusado nessa certa superfície. Pode ser em uma laje, pode ser em uma parede, em uma alvenaria convencional. Então esse tipo de jardim vertical, ele dá uma margem muito grande para a criatividade de quem for projetar. Você tem infinitas possibilidades, infinitos desenhos, onde você consegue uma prolongação, por exemplo, de um jardim vertical numa parede que segue até o teto, um exemplo, né? Ou em jardim vertical em lajes, por exemplo, de uma cobertura de um edifício, né? Onde você tem a parte da cobertura como uma área de lazer, né? E ali você não consegue tão facilmente uma vegetação, geralmente é feito por vasos grandes, esse tipo de coisa. Então ali você consegue um efeito de um jardim como se você tivesse uma área permeável comum. Então aqui ao lado na foto vocês conseguem ver o tipo de estrutura certinho, como é que funciona. E a irrigação dá para ter uma ideia mais ou menos pelo detalhamento disponibilizado pelo site do fabricante. Se vocês quiserem mais algum tipo de detalhe, procura o site do fabricante, procura o fabricante. Então tem fornecedor da Leroy Merlin, tem Greenwall, tem vários tipos, várias marcas, vários fornecedores, fabricantes que conseguem atender vocês. O que eu listei foi só 3 tipos, então se vocês derem uma pesquisada legal ou quiser que eu faça um vídeo mais detalhado sobre outros tipos de estruturas para jardim vertical ou outros tipos de jardim vertical, aqueles mais comuns, como os vasos suspensos e esse tipo de coisa, deixa um comentário aí que quem sabe isso pode virar um vídeo. Então aquele finalzinho de praxe, se você gostou, curte, compartilha. Então comenta se você tiver alguma dúvida ou uma sugestão para um vídeo próximo ou algum vídeo futuro, deixa aí no card dos comentários.